Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus esteja conosco, nos nossos corações, nos nossos lares. Estamos mais uma vez reunidos virtualmente, em razão desse momento, mas o que não enfraquece em nada a nossa fé, a nossa confiança e a certeza de que estamos amparados por Deus, por Jesus e pela espiritualidade amiga. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem diz assim: Educação no lar. Vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Está em João capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar os seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Da sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para os gozos improdutivos, porque constitui o trabalho e a cooperação com Deus. Homem ou mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tende filho na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Bom, a nossa mensagem nos traz muito o que a gente está vivendo hoje. Estamos mais próximos dos filhos, das pessoas que convivem no nosso lar, porque a maioria de nós tem ficado em casa, como a orientação que temos recebido, e com isso estamos exercitando a paciência, a compreensão, o amor e o bom exemplo, como diz aqui. Porque eu que sou mais antigo, ouvia muito falar: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Está tudo errado. A nossa mensagem só não falou esses termos, mas nos mostra isso. Se eu quero que o meu filho faça o certo, eu tenho que ser o primeiro a dar o bom exemplo, para que ele possa no futuro imitar esse bom exemplo. Então, esse momento de confinamento, esse momento de recolhimento, que estamos mais próximos daquele núcleo familiar, que são os nossos maiores compromissos, nós sabemos disso, temos que ter mais cuidado para policiar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos atos, para que a gente possa harmonizar o nosso ambiente e que possamos tirar um bom proveito desse momento. Bom, meus irmãos, vamos agora levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e em primeiro lugar, a gratidão, o agradecimento a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade sagrada que Deus nos concedeu. O nosso obrigado ao Deus, o nosso obrigado a Jesus, nosso Mestre, o nosso obrigado a Germano, nosso mentor, e o nosso muito obrigado a toda espiritualidade amiga que trabalha de forma incansável em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados,
Que Deus os abençoe e os ilumine, para que eles possam cada vez mais estar ao nosso lado, estar ao lado daqueles que mais necessitam. Pedimos a espiritualidade desta casa, em especial a Padre Germano, nosso mentor, que possa orientar e intuir o nosso irmão Cristiano, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós aquela reflexão, aquela fortaleza que precisamos para superar esse momento difícil. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa terça-feira. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Som. Tira o meu. Alô, Jesus. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. Sinto-me muito honrado, graças a Deus, pela oportunidade de servir mais um dia a Deus, a Jesus Cristo, e nessa casa que me acolheu tão bem. Bem, hoje o assunto que eu quero falar, que é muito importante para nós todos os dias, né, é sobre a fé. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso saudoso Kardec. A fé transporta montanhas. O poder da fé. Disse-lhes Jesus: pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. A passagem de Mateus, capítulo 17, verso do 14 ao 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Essa leitura ela é tão clara que essas montanhas são, conforme o texto nos especifica, são as dificuldades que a gente tem dentro da nossa própria cabeça, né? Antes disso, a gente fica preocupado com o amanhã e se esquece do dia de hoje. O que eu posso fazer hoje como boa ação, como melhora, para que amanhã me seja o melhor. Consigo letar também aqui. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Nesse mesmo capítulo, continuando como o poder da fé, né? Então pergunto, fé negativa, isso existe? Até a nossa irmã Regina comentou sobre a fé positiva, né? E nós temos a fé negativa. Como é essa fé negativa? É a fé vacilante, que não nos permite crer no amanhã, crer no impossível. Essa fé negativa que nós temos que nos libertar dela, de tirar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. É muito comum, né? A gente se deixa levar pela preguiça, pelo medo. Eu não vou estudar para esse concurso porque eu não vou passar. Olha a fé negativa. Eu não vou à academia porque eu tenho preguiça, não quero perder peso. Olha a fé negativa.
E são tantas outras. Isso é um assunto nosso, né? No nosso cotidiano, é o dia a dia que a gente leva como exemplo simples, né? Eu não vou parar de beber, eu não vou conseguir. Você tentou? Você tentou parar de fumar? Você tentou parar de brigar com seu companheiro, com a sua companheira? Tentou ser mais tolerante com seu filho, adolescente, criança, adulto? Eu tenho 39 anos, mas a minha mãe me trata como criança, né? Eu sou filho é filho sempre, não importa a idade. Então, a fé negativa é essa fé vacilante, que nos impede de pensar o além, de melhorar, para termos essa mudança de atitude, de fé. Vamos esclarecer, né, todos o que é a fé. Segundo o livro dos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a fé é o modo de já possuir aquilo que se espera, é o meio de conhecer realidades que não se veem, né? O Senhor assistiu uma palestra dele, ele me explicou muito bem o que é fé. A fé é uma posse antecipada daquilo que se deseja, né? Nós temos de crer, essa palavra vai sempre persistir, crer, acreditar, confiar, né? As mensagens que recebemos no dia a dia, pelo celular, pelo aplicativo, com outros irmãos. Não, vamos ter fé, perseverança, que toda essa dificuldade vai passar. Como se transporta a fé? É fácil ter fé? É fácil sentir a fé? Como a gente faz para ter fé? Né? A fé é crermos no invisível, crermos no impossível. E quem é invisível para nós? Somente Deus, Jesus. É invisível aos nossos olhos, mas que nós podemos sentir fortemente em nosso coração e nossos pensamentos quando fechamos os olhos e pedimos do fundo do coração, do fundo da alma, e fazemos aquela prece por um ente querido, por um amigo que esteja adoentado, por um amigo que esteja na dificuldade. Então, esse invisível é a fé, é aquela fé que você tenha que construir todos os dias. É uma esperança, é acreditar no que a gente possa conseguir, crendo em Deus, crendo nas nossas atitudes, nas nossas mudanças dos nossos hábitos, né? Da nossa reforma íntima. Tudo isso nos leva a ter fé e crer no poder maior que é Deus. A fé sincera é verdadeira e sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos que lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. A fé religiosa, condição da fé inabalável. A fé cega, ela aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Em excesso produz o fanatismo, acredita mais no homem do que no próprio Deus. Essa passagem eu busco do livro de Samuel,
quando Deus pede a Samuel que encontre um substituto para o rei Saul. Então ele manda procurar em uma das tribos de Israel que ele procure a família de Jessé, que entre os filhos de Jessé lá estará o próximo rei de Israel. Entre outros filhos de Jessé, ao adentrar o primeiro filho de Jessé, Samuel fica admirado, porque era um jovem bonito, forte, de boa estatura, de boa aparência, né? Como diz. E Deus nos reforça sempre nessa passagem, como em outras da Bíblia. Acredita mais no homem do que no próprio Deus. Ele nos diz que o homem acredita apenas na aparência do outro homem, acredita nas vestes, no cabelo, no comportamento. Porém, Deus vê o coração. Então, irmãos, não nos admiramos com aquelas pessoas que pregam perfeitamente, falam perfeitamente, se vestem bem, querem mostrar para você que você possa conseguir aquilo da noite para o dia, e não é. Então, sejamos como Deus, olhemos o coração de cada um, não importa as aparências, a condição social, o credo, seu partido político. Nós temos que ser todos de Deus, todos a favor da melhoria de todos, né? Então devemos olhar para o coração do ser humano. É um trabalho diário de todos nós, de menos julgamento e mais amor, mais atenção para com o coração do próximo. A fé raciocinada, a fé que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Como é que a gente consegue essa fé raciocinada? Sendo através de estudos do Evangelho, de obras edificantes, de preces sauridas, né? Provindas do coração. É aquela prece que a gente pede com fervor a Deus o que a gente precisa no momento, a nosso favor, a favor dos nossos irmãos, que é a saúde, a prosperidade, o emprego. Essas preces, né? Deus sempre nos ouve, nenhuma prece é em vão, nenhuma prece é em vão. E basta que você fique em silêncio. Quando você achar que não tem mais palavras para pedir a Deus, Deus sabe da minha necessidade. Sim, Ele sabe da nossa necessidade, antes mesmo de nós a termos. Mas é que Deus precisa que você esteja próximo a Ele para poder pedir. E sendo do meu merecimento, do seu merecimento, seremos atendidos, né? Como diz a passagem, pedis e obtereis. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que se esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, né? Mesmo entre os mais resistentes. Dessa fé que não pode ser imposta, nós lembramos muito no tempo das cruzadas, né? Tempos depois, antes do surgimento de Jesus Cristo na Terra como encarnado, nós tivemos a perseguição das cruzadas, onde perseguiam os irmãos cristãos porque seguiam o Evangelho de Jesus, né? Como outros irmãos pagãos também, que tinham crença em vários deuses. A cada deus era o nome de um planeta, que era a crença da época, era perseguido aos cristãos de Jesus, né? A fé, o que é ainda mais certo, não se impõe. E neste momento de barbárie, era ou você aceitava a minha fé, que eu acredito em vários deuses, sou um pagão, e não sigo Jesus Cristo, renuncia ao nome de Jesus. Ou seja, se você tem uma fé, você não pode mudá-la porque um outro outro irmão, desculpe-me, queira que você mude porque ele crê. Isso vem aos poucos com o coração que a fé é adquirida. Num audiolivro que eu estou tendo o prazer de ouvir, que se fala de 50 anos depois, do Espírito Emmanuel e de Chico,
fala-se exatamente sobre a perseguição dos cristãos, né? O livro é 50 anos depois. Eu estou tendo a oportunidade de ouvir e é muito interessante. Fala-se exatamente sobre essa perseguição e a fé cega que os irmãos daquela época, da época da Roma antiga, da época do Império, era imposta aos seus semelhantes, né? Onde somente o rei era o dono da razão. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. O dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor, exigindo a abdicação de uma das preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É o que eu acabei de falar, que está no ponto desse mesmo capítulo, né? A fé não pode ser imposta. Essa fé cega que não pode ser imposta, ela tem que vir do coração, da alma, no que possamos acreditar. É a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. A fé raciocinada, por ser apoiada nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé, mãe da esperança e da caridade. Pela fé, amar a Deus, mas saber por que o amamos. Porque nós temos fé, porque nós dizemos, eu amo a Deus. Eu tenho fé, eu amo a Deus. Isso é suficiente, isso é do fundo do coração, isso é do fundo da alma. Então a nossa fé se fortalece quando a gente tem certeza por que nós amamos a Deus e por que Deus nos ama. Pela fé, crer em suas promessas, mas saber por que acreditais nelas. Quais as promessas de Deus para você? Deus, a todo instante, Ele quer a melhora do ser humano, a melhora do seu filho. Quando dizemos que amamos a Deus, Deus é um pai, né? O que a gente sempre escuta, Deus é pai, não é padrasto. Sim, mas o pai também corrige, o pai também alerta, né? O pai também pode dar aquela varinha, não pode fazer isso nas crianças, mas né, tem que dar, aliás, o sentido da vara é uma correção, é um sermão, é um puxão de orelha, é uma conversa séria, né? Então o pai, ele ama seus filhos e nós devemos amá-lo tanto quanto. Tanto que o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o primeiro e único, amar a Deus sobre todas as coisas. Quais são as promessas de Deus para você? Deus quer você uma vida rica em abundância, de felicidade, de concretizações, de objetivos, de fartura. Que fartura é essa? Que abundância é essa? Que riqueza é essa? É a riqueza do seu coração, a riqueza da sua saúde, a riqueza da sua família, do seu bem-estar, a riqueza da sua caridade, de poder ajudar aqueles irmãos. Um pouco que a gente faça, o mínimo, já é muito para Deus. Então, essa é a riqueza. Buscar primeiramente o reino dos céus e os demais vos serão acrescentados. Então busquemos a riqueza interna, a reforma íntima. As coisas materiais a gente vai conseguir com o trabalho, com a boa ajuda, com fé, tendo como objetivo o amor de Deus, alcançar os planos de Deus, que Deus possa nos ungir com seu óleo, nos abençoar com seu Espírito,
né? E termos a companhia dos nossos mentores, dos nossos bons espíritos, que nos dão sabedoria, o discernimento. Esses são os planos de Deus para a gente, que sejamos pessoas melhores. Riqueza material, segundo plano, mesmo porque a gente não vai poder levar quando houver o desenlace desta terra. A esperança e a caridade são resultados da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Ou seja, a fé é um sinal de amor para Deus, para com Deus. A inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregamos pelo exemplo da vossa fé para a incutir nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tendes, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Aqui nos pede, pregai pela fé. Quais são a fé, né? Anunciar a boa nova para os nossos irmãos. Anunciar a boa nova é anunciar a palavra de Deus. Anunciar as promessas que Deus tem para a gente, para mim, para você, para o nosso irmão do lado. E dessa forma, anunciar a boa nova de forma a contagiá-lo e fazer refletir. Nossa, que Deus é esse que Ele tem tanto, que acredita tanto que eu não conheço? Por que meu irmão é tão feliz todos os dias e eu não sou todos os dias? Talvez a gente não seja feliz todos os dias. Nós estamos num momento complicado da vida, mas assim temos com resignação. Mas a gente tem que acordar todos os dias e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia estar vivo, com os olhos abertos, de ter um lar, de cumprir minha missão em mais um dia nesta terra, né? Porque nós não somos espírito, aliás, nós não somos encarnados passando uma experiência espiritual. Não, nós somos espíritos passando por uma experiência carnal. A experiência é essa que nos faz crescer, evoluir aos nossos espíritos, para que sejamos espíritos melhores. A fé humana e a fé divina. Como temos a fé? Como temos a fé? Dentre várias passagens dos profetas que nós tivemos, Samuel, profeta José, eles creram em Deus porque Deus tocou-lhes o coração e faça o que eu ordeno, o que eu exijo a você, que Deus, como Deus, eu exijo a você, eu ordeno que você faça para que alcancemos a terra prometida. E esses homens de bem foram iluminados, né? Como os nossos apóstolos, que seguiram Jesus porque creram nele. Jesus Cristo nos disse, deixe tudo e me siga, né? Então, como confiar num homem que você não conhecia ou só ouvia dizer? Essa é a fé naquele homem, Jesus, e o iluminado, enviado Filho de Deus. Então, a fé é essa, de você acreditar no que pode te dar
tudo que você pede, a sua saúde, a misericórdia, a família, a paciência, né? A resignação, todas essas forças que estão de maneiras objetivas, não nessa palavra, que estão de uma maneira que são sentimentos internos que todos nós temos, mas cabe a um de nós despertá-la, né? Essa ajuda, esse sentimento a gente busca em Deus. Todos nós reencarnamos com esses sentimentos. Então cabe a nós buscarmos Deus para florescer o que melhor beneficia os nossos irmãos e a nós mesmos. A fé humana e a divina. O magnetismo através da oração é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. O magnetismo, desculpe-me, a fé humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade, que o espera a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não cheguem a vencer. Devemos crer no impossível, crer na posse antecipada, crer com fé em tudo aquilo que pedimos a Deus. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes a qualidade e lhe dá uma impulsão por assim irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus discípulos: se não os curastes, foi porque não tinhas fé. Irmãos, o magnetismo, a fé, como a gente exerce esse magnetismo? Através da oração. A partir do momento que fazemos a nossa oração em nosso favor, favor dos nossos irmãos, nós emanamos fluidos esses, né, que são magnetismos que chegam aos ouvidos do Pai e são direcionados aos nossos irmãos, aqueles a quem temos as intenções das orações, né, aos nossos irmãos que temos no caderno de orações, nos livros, nos grupos, pedindo saúde, pedindo força, que seja forte, resiliente frente à enfermidade. Toda vez que reunimos, todo momento do dia, em pedido a Deus, em fé, em oração, esse magnetismo chega aos nossos irmãos pela permissão de Cristo. E que todos sejamos dignos dos benefícios que Deus nos proporciona. Né? Nós precisamos afastar dos nossos vícios para que a gente se encontre com Deus. Vícios esses de todos os lados. Né? O vício físico, do tabaco, a bebida, de entorpecente, como o vício também do pensamento. Quando a gente olha para o nosso irmão e a gente faz um julgamento, é pouco fácil a gente não julgar, mas nós temos que doutrinar o nosso pensamento, a nossa boca, que isso é um vício também, de podermos julgar, de falar de uma fraqueza de um irmão, de um equívoco, e a nossa fraqueza também. A gente tem que olhar primeiro, será que eu também não faria isso? Como eu agiria, né? Seguimos o exemplo de Jesus, antes de eu agir, como é que Jesus faria?
né? Então essas são as premissas que a gente tem que seguir para estar mais próximos de Deus, e aos poucos a gente se sentirá mais fortalecido ainda a nossa fé, porque Deus está conosco. Deus está sempre conosco, mas é que é preciso que tenhamos palavras, atitudes e ações para que estejamos perto de Deus. Tá? Muito obrigado a todos, a paz de Jesus, obrigado. Bom, meus irmãos, tivemos aí uma grande reflexão, né, pela fé, pela fortaleza que nós temos dentro de nós e que ainda não sabemos usar, ou usamos mal, né, como nosso irmão Cristiano nos mostrou hoje. Então, que tenhamos esse exercício da fé, principalmente nesses momentos mais difíceis que estamos vivendo agora. Muitos pela enfermidade, outros pelas dificuldades materiais, né, outros tantos problemas que convivemos, que possamos exercitar a fé do fundo do nosso coração, confiantes em Deus, no seu amor infinito, confiantes em Jesus, o nosso Mestre, e na espiritualidade, que não nos abandona nunca. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e que essa oração, que esse momento de fé possa penetrar no coração de cada um dos nossos irmãos que estão ligados a esta casa, que estão ligados a essa reunião, a esse ambiente sagrado, que essa vibração de amor, essa energia de luz possa penetrar nos lares, possa penetrar nos corações, possa levar a harmonia, possa levar a esperança, a confiança e a fé, e que possa levar a cura daqueles que se encontram enfermos, seja do Covid, sejam outras enfermidades, pelo poder da nossa fé, da nossa confiança na misericórdia de Deus, possamos receber, nos tornar merecedores dessa misericórdia de Deus. A nossa gratidão a Deus, nosso Pai, o nosso muito obrigado, Pai, o nosso muito obrigado a Jesus, nosso Mestre, o nosso muito obrigado a Germano, e o nosso muito obrigado à espiritualidade amiga, esses companheiros invisíveis aos nossos olhos, mas que são mensageiros de Deus, dedicados a todos nós, encarnados e desencarnados. Que Deus os ilumine cada vez mais, para que eles continuem essa brilhante missão e que tanto precisamos deles. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, com a nossa gratidão, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.